Olá, hoje quero fazer uma apresentação para vocês e você que vai assistir isso na escola dominical por ocasião da nossa escola bíblica, quero te convidar para esse estudo. Quero falar sobre um assunto extremamente interessante, importante, que transforma a nossa vida, transforma a nossa história, transformou a minha vida, transformou a história de tantas pessoas. E a motivação para falar desse assunto veio de uma cena que eu assisti essa semana, de um menino que vê o seu pai retornar para casa depois de alguns dias em tratamento a respeito do Covid-19. Uma cena emocionante. O pai chega e está no quarto de máscara ainda, mas já curado. E o filho não acredita naquela cena tão bonita de ver o pai chegando e o abraçando e chorando junto com ele. E essas cenas, elas têm se repetido por tantas vezes desde o início dessa pandemia. E eu quero hoje com você falar um pouquinho sobre esse assunto, falar um pouquinho sobre um trecho das Escrituras que nos ajudam a entender esse fenômeno do amor que sentimos e o fato de amarmos e de sermos amados. Eu quero hoje com você nesse estudo falar sobre alguns trechos de livros também que eu li e que acho que vai nos ajudar também a entender mais profundamente o contexto da passagem e toda a dinâmica desse assunto. Eu vou olhando aqui para você, olhando também para a tela do meu computador, e algumas coisas eu vou ler também, e você pode acompanhar ouvindo e lendo os textos bíblicos, que também eu vou ler alguns textos bíblicos e você pode acompanhar na sua Bíblia e tenha ela em mãos. Nas passagens você pode pausar o vídeo e procurar a passagem e depois começar novamente. Okay? E lembrando disso, como eu falei no início, me veio à memória alguns textos que eu li, e em especial é uma história que o Max Lucado ele conta na introdução do seu livro Simplesmente como Jesus, e é uma história tão bonita que eu faço questão de ler para vocês. Acompanhe a leitura. Ele conta a história de um homem que descobre que ele tem lepra. E a lepra, vocês sabem que nos tempos de Jesus era uma doença que causava afastamento social. O distanciamento social que nós estamos experimentando hoje, ele nem se compara com o que os leprosos viviam na época. Eles eram levados para cidades de refúgio e qualquer pessoa que tivesse contato com o leproso já poderia imediatamente ser considerado impuro também. E havia também uma impureza religiosa. Essas pessoas não eram mais aceitas no ambiente social, no ambiente religioso. Elas eram completamente excluídas. E esse homem, ele seria aquele homem que Jesus encontra, né? Aquele leproso que Jesus encontra e o purifica. E o Max Lucado faz essa contextualização de como teria sido a vida desse homem quando ele descobriu então a lepra. E ele conta assim no seu livro, quero ler para você. Um ano, durante a colheita, percebi que minha mão não podia sustentar a foice com a mesma força. Os dedos estavam adormecidos, primeiro foi um dedo e depois o outro. Em pouco tempo, não podia mais empunhar a foice nem a sentia. Ao terminar a temporada, não sentia nada com as mãos. É como se a mão que empunhava o cabo pertencesse a outra pessoa. Tinha perdido toda a sensibilidade. Não disse nada para minha esposa, mas ela suspeitava de algo. É aquela perda da sensibilidade, né? Eu fui um ranceniano no passado e eu sei muito bem do que ele está falando. Você começa a perder a sensibilidade dos seus dedos, das pontas dos dedos, da sola do pé. E isso vai avançando por todo o corpo se não for tratado. E nessa época não havia tratamento. Uma tarde, enfiei a mão numa bacia de água para lavar o rosto. A água ficou vermelha. Um dedo sangrava com hemorragia.
Nem sabia que havia me machucado. Como me cortei? Com alguma faca? Será que encostei a mão em algum objeto afiado? Por longo tempo fiquei sobre a bacia contemplando minha mão. Algo me dizia que a minha vida tinha sido alterada para sempre. Me virei e vi seus olhos úmidos. Junto dela estava nossa filhinha de 3 anos. Abaixando-me, olhei diretamente nos seus olhos e acariciei sua face sem dizer nada. O que poderia dizer? Endireitei-me e olhei para minha esposa de novo. Ela me tocou no ombro e com a minha mão boa toquei a dela. Seria nosso toque final. 5 anos se passaram e desde então mais ninguém tinha me tocado até agora. O sacerdote não me tocou, olhou para minha mão, que agora estava envolvida num pano, olhou para meu rosto, agora escurecido pela tristeza. Nunca o culpei pelo que me disse. Simplesmente estava agindo segundo tinha sido instruído. Cobriu sua boca, estendeu sua mão com a palma para fora e disse: você é imundo. Com este pronunciamento, perdi minha família, meus bens, meu futuro e os meus amigos. Minha esposa veio me encontrar nas portas da cidade com uma sacola de roupa na mão, pão e moedas. Não disse nada. Alguns amigos tinham se reunido. O que eu vi em seus olhos foi precursor de tudo que tenho visto em todo o olhar desde então. Compaixão cheia de terror. Enquanto eu saía, ele se afastava. Seu horror por minha enfermidade era tão maior que sua preocupação pelo meu coração. E assim eles, igual a todos desde então, recuaram. Acontece que um dia, e então aqui, emendando esse texto que o Max Lucado conta com a passagem bíblica, Mateus capítulo 8, versos 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E um leproso, talvez esse homem, aproximando-se, adorou a Jesus de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Cada milagre de Jesus teve o seu contexto e teve a sua necessidade em seu devido tempo. E o fato de hoje as pessoas terem esse clamor e não verem imediatamente uma cura como esse homem leproso viu, não quer dizer que Deus mudou ou que ele perdeu a sua capacidade de curar ou que ele modificou o seu desejo e o seu amor pelas pessoas. E cada milagre desse atestou para nós de que ele realmente é o Filho de Deus. Ele não é induzido, ele não é e não pode ser constrangido a fazer nada, mas existe algo que pode ser compartilhado a partir dessa passagem e que é transformador para a nossa vida, que é o fato de que o seu amor por nós, ele independe da nossa condição. Que há uma verdade a respeito desse clamor por Jesus e uma resposta que ainda está ativa e que ela é presente na nossa vida. A comprovação de que Jesus jamais deixou de ouvir uma oração. Todos aqueles que foram na direção de Jesus no seu ministério aqui na Terra, durante os 3 anos que ele exerceu seu ministério na Terra, sempre que alguém chegava diante de Jesus com alguma prerrogativa, saía de mãos vazias. E quem chegava diante de Jesus de mãos vazias, saía completamente transformado por ele. Hoje muitas pessoas estão também isoladas, frustradas, com medo da enfermidade, com medo da solidão, com medo da depressão, com medo da frustração que a vida impôs a partir desse isolamento que nós estamos vivendo. Mas acontece que tem muitas pessoas que esse sentimento ele não é de agora, ele é de uma longa data. Para muitos a sensação de solidão ela já estava durando uma vida inteira. Mas tem muita gente que enfrenta a solidão nas suas casas, na sua vida. E mesmo antes da pandemia,
já viviam um isolamento profundo. E nós sabemos que esse sentimento ele não está aqui agora, ele vem de longa data. Há pessoas que não se sentem dignas de serem amadas por ninguém, sentem-se como leprosos, como infectados pelo vírus, e isso mesmo antes da pandemia. E assim como esses leprosos do passado se escondem da vida, se escondem da realidade, se afastam especialmente de Deus por imaginar que nem desse Deus amoroso são dignos de amor. Uma das grandes diferenças do amor de Deus é que, diferentemente do nosso, é que Deus ele não impõe exigências a respeito do seu amor. Talvez você pense que não merece ser amado. O nosso amor ele é completamente diferente do amor de Deus. O nosso amor é um amor que quer reciprocidade. Nós queremos recompensa pelo nosso amor. Nós queremos o troco pelo nosso amor. Nós queremos mais amor em troco do nosso amor. Nós queremos amar e escolhemos amar. Escolhemos amar aquelas pessoas que têm as qualidades e a maior quantidade de qualidades possíveis para ser dignas do nosso amor. Capacidades, aparência, compatibilidades. Eu te amo sai depois de muito esforço. Mas esse não é o amor de Deus. Esse não é o jeito de Deus amar. E a Bíblia nos fala que Jesus prova o seu amor conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ser pecador é um sentimento e um reconhecimento que abre as portas para um relacionamento com Deus. Reconhecer-se, então, como gente simples, é uma virtude a ser cultivada. Quando a gente se reconhece não merecedor desse amor tão grandioso de Deus, nós vamos entendendo que esse é o caminho para conhecê-lo. Brennan Manning ele conta a história interessante sobre um homem chamado John Egan. Eu vou ler para vocês nessa linha de um estudo um pouco mais literário. E ele fala que John Egan, que morreu em 1987, era um homem comum, professor do ensino médio, pouco aclamado, gastou 30 anos ministrando a juventude, nunca escreveu um livro, nunca apareceu na televisão, nunca converteu as massas, nem jamais construiu uma boa reputação de santidade. Comia, dormia, bebia, percorria os Estados Unidos de bicicleta, perambulava pelas florestas, dava aula e orava. Ele mantinha um diário que foi publicado pouco depois da sua morte. É a história de um homem comum, cuja alma foi seduzida e profundamente marcada por Jesus Cristo. Assim se lê na introdução do livro. O Diário de John Egan mostra que nós mesmos somos os maiores entraves à nobreza da nossa alma. O que é o significado de santidade? Consideramos-nos servos indignos, e esse juízo torna-se profecia autocumprida. Consideramos-nos tão sem importância que dificilmente cremos poder ser usados, mesmo por um Deus capaz de fazer milagres com nada mais que o barro e saliva. E assim nossa falsa humildade acorrenta um Deus que deveria ser onipotente. Egan, um homem imperfeito com defeitos de caráter e fraquezas inegáveis, aprendeu que esse dilaceramento condiz com a condição humana, que precisamos perdoar a nós mesmos por nós não sermos amorosos, por sermos incoerentes, incompetentes, irritáveis e indisciplinados. Ele sabia que seus pecados não podiam afastá-lo de Deus. Todos tinham sido redimidos pelo sangue de Cristo. Em seu arrependimento, ele os levou para a cruz em seu sombrio e o seu eu sombrio e ousou viver como um homem perdoado. Lutando para encolher o eu ilusório, Egan buscou levar uma vida de oração contemplativa com fidelidade implacável. Durante um de seus retiros dirigidos e silenciosos de 8 dias que costumava fazer todos os anos, visitou seu conselheiro espiritual. John, o centro de tudo é isso, fazer do Senhor e de seu imenso amor por você o seu valor pessoal. Defina-se radicalmente como alguém amado por Deus.
O amor de Deus por você e o fato de Ele o haver escolhido constituem o valor que você detém. Aceite esse fato e deixe que passe a ser o que há de mais importante em sua vida. Então debatemos sobre o que me disse. A base do meu valor pessoal não são minhas posses, meus talentos, a estima que eu receba de outros, a reputação, o elogio e a apreciação de pais ou filhos, o aplauso e muito menos, todos dizendo como você é importante para aquele lugar. Estou agora ancorado no Deus diante de quem permaneço nu, esse Deus que me diz: você é meu filho amado. Sua vida é comum demais. Você apenas se levanta de manhã, sai para trabalhar, é uma mãe que deixa a desejar, um pai que poderia ter sido melhor, um avô que não tem tempo para os seus netos como gostaria de ter. Você é um neto que não tem um amor tão grande pelos seus avós. Você talvez não seja o melhor estudante da sua turma. Você talvez não tenha conseguido passar naquela prova. Mas nada disso pode separar-nos do amor de Deus. Capítulo 8 de Romanos nos dá uma lição preciosa. O apóstolo Paulo, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia, perseguição? Será as coisas do presente, as coisas do porvir? O medo, a altura, a profundidade, as outras criaturas? E ele no final diz: nada poderá nos separar do amor de Deus, porque Deus não está interessado nas nossas capacidades de sermos dignos do seu amor. É justamente a indignidade que nos faz tão próximos dele. Precisamos falar, assim como aquele leproso: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A resposta de Jesus sempre foi: sim, quero, seja purificado. Apenas quem nunca chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se queres, podes purificar-me. Somente esses ainda não ouviram: sim, quero, seja purificado. E todo aquele que o busca, ele o recebe. O que está faltando para que você tenha essa conversa com esse Deus que nos criou? Como eu sei que o amor de Deus me encontrou e me modificou? Como que eu sei que isso foi eficaz em mim? Quando começo a sentir compaixão pelos outros, quando eu começo a me sentir o desejo de amar até mesmo aqueles pelos quais não tem motivo nenhum de serem amados. 1 João capítulo 4, verso 19, o apóstolo diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E antes de terminarmos o tempo do distanciamento que estamos vivendo, quero te convidar para olhar para dentro de você e te ajudar a pensar: será que sou amado por Deus? Jesus mostrou aquele leproso, mostrou para mim, e certamente vai mostrar para você que ele tem um sonoro sim. Será que sou amado por Deus? Sim. Há um amor infinito, infindável, imensurável que nos espera logo depois dessa pergunta. Aprenda a viver assim, sem querer mostrar para Deus que você é digno do seu amor, mas pelo contrário, é na nossa indignidade que Ele nos encontra, é na nossa incapacidade que Ele toca o nosso ombro, e é quando estamos diante dEle totalmente enfraquecidos que Ele nos faz forte, aquece de novo a nossa alma com o mais intenso amor. Que Deus te abençoe.